Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã eu vou apresentar um estudo aqui, pela graça do Senhor, sendo dirigido pelo Espírito Santo, para que nossos irmãos possam ser edificados, confortados, auxiliados pelo Espírito Santo. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa conduzir essa ministração e esse estudo, para a glória dele. Meu Deus, eterno Pai, Senhor, eu me coloco agora diante da tua presença nesta manhã, para primeiramente te agradecer por esta oportunidade a qual o Senhor me dá de poder estar aqui, Senhor, para ser uma ferramenta em tuas mãos, um instrumento em tuas mãos, para que através de mim o Senhor ministre a tua palavra, levando, Pai, a tua palavra aos meus irmãos e todos aqueles que vão ter acesso, Pai amado, Senhor, essa gravação, essa ministração, Pai, através dessa live, Senhor. Pai amado, Deus querido amado, eu peço que o Senhor me enche com a tua graça, com o teu poder, me dá sabedoria, inteligência, prudência, para poder ministrar a tua palavra. Peço também que o Espírito Santo, que o Senhor me conduza nesse estudo, através da tua palavra, Pai amado, Senhor. Pai amado, peço também que o Senhor venha resfriar toda a força do mal e venha tentar atrapalhar, Pai amado, Senhor, esse estudo, essa ministração, Pai amado, Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor, oro também para que o Senhor me dê graça e poder para ministrar a tua palavra, Pai amado, Senhor. Pai, eu peço que meus irmãos estejam, Pai, sensível à tua voz para compreender aquilo que o Senhor falou na tua palavra, desse estudo aqui, para que o Senhor me dê, Senhor. Deus amado, Deus querido, Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, Senhor, porque é o poder de Deus para que todo nele crê. Primeiro judeu, depois judeu. E os meus irmãos também não se envergonham do teu Evangelho, tanto é que eles vivem uma vida abnegada, eles dizem não aos desejos egoístas, pecaminosos deles, que existem no meio deles, assim como eu também digo não. Nós vivemos a vida abnegada para servir ao Senhor. Nós dizemos não à fornicação, não à prostituição, não às bebedeiras, porque nós queremos agradar o nosso Deus, que nós conhecemos dele, primeiramente através da criação e da sua palavra e do seu Filho amado Jesus. Nós vemos para o Senhor, somos agradecidos e queremos agradar o nosso Senhor. Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas ao mesmo tempo nós dizemos não aos deuses canais nossos, porque nós queremos viver para agradar a Deus, e as nossas obras justificam que nós que estamos fé em Deus. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão acesso a essa administração, edifica a fé de cada um deles, para o amado Senhor, para louvor e glória ao teu nome que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém, irmãos, eu vou passar para os irmãos aqui um estudo, espero que eu dê para passar o estudo, porque está ventando muito forte aqui em Osasco, né, mais principalmente no bairro do Vila Menck, está ventando muito aqui e vira e mexe a energia cai. A força, a energia elétrica, ela cai. E então fica assim energia elétrica. Eu creio que é por causa da ventania. Então, talvez eu fique sem luz aqui, caia a energia, fica escuridão. Peço que o irmão compreenda que é por causa que está ventando muito e está caindo bastante aqui. A energia elétrica aqui está ficando sem energia elétrica e acaba ficando sem luz. Caso aconteça isso, eu peço que os irmãos compreendam. Por gentileza, tá, irmãos? Então, o estudo que eu quero passar... então, o estudo que eu quero passar aqui, irmãos, é que existe uma rejeição pelo Senhor Deus, né? As pessoas, elas são ingratas ao Senhor Deus. As pessoas, elas são ingratas. E a Bíblia diz que as pessoas, elas são ingratas. Para ser agradecida, as pessoas têm uma consciência, um conhecimento inato de Deus, da sua existência e das suas vontades. Na consciência moral também, mas ela prefere suprir a verdade para ver nos desejos egoístas e pecaminosos dela. Então essas pessoas são indesculpáveis quando ela pega. Então quando Deus for lançar essas pessoas no inferno lá, não é coitadinho e não assiste não. São pessoas que conhecem os atributos divinos de Deus, manifestos pela natureza, pela criação, o poder, a divindade, e também conhecem a bondade, e as pessoas são ingratas. Elas suprem a verdade para dar nos desejos egoístas dela. Então essa pessoa é indesculpável. E ela nasce com o conhecimento inato dela, para buscar Deus. Mas ela supre essa vontade de servir a Deus, desejo de Deus, para andar nos desejos egoístas. Então elas pecam conscientemente disso daí, tá? E elas sabem que elas estão fazendo, não estão entristecendo a Deus. Então são indesculpáveis essas pessoas aí. Tanto gentios como judeus. Todos são indesculpáveis. Eu vou ler aqui isso daqui. A rejeição. A Bíblia contém várias passagens que descrevem indivíduos ou grupos de pessoas
que, de várias formas, rejeitam ou ignoram ativamente a Deus e seus mandamentos. Esses textos ilustram as atividades e as consequências dessa rejeição. Vários versículos e passagens bíblicas. João 12, 48. Jesus fala diretamente sobre a rejeição de sua mensagem, que é a mensagem de Deus Pai. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Quer dizer, está também em João, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 22, e também em Evangelho de São João, no capítulo 5, do versículo 27 ao 30. Então, quem vai estar no trono branco lá é o Senhor Jesus. Então, essa primeira vez, Jesus veio para salvar. A finalidade de Jesus é para salvar, mas na segunda vida dele vai ser para julgar aqueles que rejeitaram a verdade. Provérbios 13, 13. Desprezar a palavra de Deus tem consequências sérias. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, os escarnecedores. Mas quem obedece aos mandamentos será recompensado. O Novo Testamento descreve a ingratidão como parte da natureza caída, que falha em reconhecer e agradecer ao Criador. Romanos 1, 22. O apóstolo Paulo descreve a raiz da depravação humana como a falta de gratidão a Deus. Romanos 1, 21. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 2. Paulo adverte que nos últimos dias, uma das características das pessoas será a ingratidão. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Aqui, o versículo, ingratidão e ingratidão. O versículo Romanos 1, 21 explica que, apesar de a humanidade ter tido acesso ao conhecimento de Deus através da criação, como mencionado nos versículos anteriores, ela falhou em glorificá-lo e render-lhe graças. Isso resultou em consequências espirituais e morais graves. Que é o versículo anterior, o 20. A explicação detalhada é a seguinte: conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo argumenta que o conhecimento básico sobre a existência e o poder de Deus é perceptível através do mundo natural e da consciência humana, tornando as pessoas inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis por sua ignorância. Romanos 1, 20. Segundo ponto, a recusa em glorificar e agradecer o cerne do versículo 1, 21 é que, mesmo sabendo da existência de Deus, as pessoas conscientemente optaram por não lhe dar a honra e a gratidão devidas. Essa falta de reconhecimento e adoração é vista como ponto de virada para a depravação humana. Terceiro ponto, consequências como resultado direto dessa rejeição. O versículo continua, e os seguintes, até do capítulo 1 ao versículo 23, descrevendo o que aconteceu a seguir. Seus pensamentos tornaram-se fúteis, bons e tolos. Seu coração insensato se obscureceu. Alegando serem sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus por imagens, idolatria. Em suma, o versículo 1, 21, capítulo 1, 21 de Romanos, estabelece a base para o julgamento de Deus sobre a humanidade, que apesar de ter o conhecimento inato de seu Criador, esse conhecimento inato, porque a pessoa já nasce tendo conhecimento de Deus, então a pessoa já nasce tendo conhecimento de Deus e voltado para buscar o seu Deus, só que ela suprime esse conhecimento de Deus para pecar, para servir na rebeldia do coração. Ele luta para não servir a Deus, as pessoas. Então está aqui, que apesar de ter um conhecimento inato do seu Criador, escolheu desonrá-lo e consequentemente mergulhou na escuridão espiritual. Então um conhecimento inato e a consciência moral também deles falam que eles pecam, está errado. Eles estão entorcendo a Deus, tá? E passo aqui para os irmãos aqui, que essas pessoas aí, elas são mal agradecidas. Elas falam assim para Deus, né? Deus, cuide da sua vida. Quando você não está pegando na palavra de Deus,
falando para a pessoa se arrepender dos pecados dela, receber Jesus, ela falou assim, vai cuidar da sua vida. Então ela está falando, não é para Deus, não é para a gente não. Porque nós estamos aqui representando Deus, levando a passar. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, então ele tinha as características do Pai. Nós recebemos a Deus, ele falou, quem rejeita a mim, rejeita o meu Pai. E quem rejeita aquele que Deus enviou, está rejeitando a Jesus e o Pai. Então, ela manda Deus cuidar da vida dela. Fala, Deus, vai cuidar da sua vida, deixa eu ver nas fornicações, nas bebedeiras, nas farras dos pandeiros. Eu não falo de fornicações, que é o sexo solteiro e as bebedeiras, eu estou fazendo um resumo de todas as obras da carne, tá? Então é isso aí. Então eu sou ingrato esse pessoal aí. Deus não vai lançar, coitadinho, não, bonitinho não. Ela já é gente ingrata. E ele fala, você vai cuidar da sua vida? Ó, Deus dá saúde para esses ímpios aí, porque assim, a mesma chuva que cai na lavoura do justo, do filho dele, cai no filho do diabo também. Porque o diabo, ele dá o que a carne quer. Veja bem, o diabo o que ele faz? A carne do ímpio, a nossa também quer. Só que nós resistimos essa vontade da nossa carne para servir a Deus, viu? É bem ligado. Então nós somos tentados também. E às vezes mais do que eles, viu? Mais do que esses ímpios aí. Só que nós queremos agradar nosso Deus, estamos dizendo não para nossa carne. Nós matamos essa carne velha, não vou deixar você se prostituir, você ficar nas bebedeiras, não. Você vai ficar quietinho aí, que eu quero agradar meu Deus. Estamos dizendo não para nossa carne. Mas ímpio não, ele diz não para a palavra de Deus e vai servir a carne. Por quê? Porque o diabo coloca o quê? O mundo, que a carne que é os prazeres do mundo. Então assim, tipificando, o filisteu representa a carne, e o Egito representa o mundo. Então o diabo que ele faz? Ele coloca o mundo para a carne e a carne vai e pega o mundo. Da mesma forma, o diabo coloca o mundo para a gente, para a nossa carne querer o prazer mundo, mas esse não para a carne. Nós matamos essa carne velha, jejuamos, quebramos ela e vamos servir o nosso Deus. Mas os ímpios não, eles se entregam aos desejos carnais. Então ele cede ao diabo. Para o momento que o ímpio ele cede o desejo da carne dele para o prazer carnal do mundo, ele está adorando o diabo, se torna o pai dele se torna o diabo. Só que o nosso Deus, ele abençoa nós, somos filhos, que somos filhos obedientes, porque filho é quem obedece a palavra, então nós obedecemos a palavra, somos filhos. Só que Deus também, ele abençoa também os filhos do diabo. O filho do diabo serve o pai dele, mas Deus abençoa o filho do diabo, manda no chuva para a lavoura do filho do diabo, manda para nós e para o filho do diabo. Então Deus dá saúde para nós e para o filho do diabo. O sistema imunológico, os glóbulos brancos, que protege contra a doença, imunidade, gripe e outras doenças, cicatriza, Deus também produz glóbulos brancos no corpo do filho do diabo, que é ingrato. Os glóbulos vermelhos, responsáveis pelas trocas gasosas, que transformam o oxigênio em gás carbônico, também faz isso no corpo do filho do diabo, do ingrato, que serve o diabo. Então, vê, então Deus é misericordioso tanto com os filhos dele, que obedecem a palavra, como com os filhos do diabo, os ingratos. E manda Deus cuidar da vida dele. É assim que tem que pregar, é assim que se prega a palavra de Deus, irmão. Sem conversa fiada. Vou mostrar para os irmãos aqui que o seu diabo, ele não sabe agradecer, não. Manda Deus cuidar da vida dele. Tem que falar umas verdades aí para esses ímpios aí, para eles saberem que ele está mandando Deus cuidar da vida dele e ele vai se dar mal depois disso aí, esses ímpios aí. Tem que falar a verdade aí, irmão. Não fica com conversinha mole, não. Aqui, o 45. Esses ímpios ingratos aí. Manda Deus cuidar da vida dele. Tem um lugar reservado para esses ímpios aí no trono branco lá. Que é o lago que arde com fogo e enxofre, para saber a segunda morte. Para que vocês venham a ser filhos de Deus, Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. Ele derrama a chuva sobre os justos e injustos. Então, Deus abençoa tanto os maus quanto os bons, quanto os filhos do diabo, quanto os filhos dele. Vou ler aqui, ó. Maus e bons. Deus demonstra o amor para com as pessoas sem distinções. Então a pessoa é uma pessoa ingrata, é um filho do diabo, que manda Deus cuidar da vida dele, mas Deus abençoa ele também, mesmo ele sendo mal. Então Deus faz chover tanto na lavoura do filho dele, como dos filhos do diabo, dos ingratos. Vamos continuar aqui. Então, é por isso que você vê aí, e tem muitas vezes que vivem até melhor do que os filhos de Deus. Porque é Deus que abençoa, o diabo não abençoa não, o que abençoa é Deus. Vou pegar aqui, glória a Deus.
Deixa eu mostrar aqui, Atos 17, Atos 14, versículo 17. Paulo falando também aqui para os gregos lá, cheio de luxúria, de idolatria. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar daqui, eu vou pegar um pouquinho assim para entender, tá? Ó, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Eles queriam adorar Paulo e Barnabé. Não, nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, quer dizer, idolatria. Que se volta ao Deus vivo que fez o céu. Então veja bem, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-os que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então, quer dizer, Deus que faz isso aqui para ele, para os ímpios, ó, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ele manda esse Deus aqui que faz para ele, cuidar da vida dele, deixar esse pecar à vontade nas fornicações dos bebedeiros. Ele falou: eu amo minha bebedeira, Deus, eu amo a fornicação, Deus, então, e o Senhor vai cuidar da sua vida. Ele fala isso para o Deus que abençoe ele. Ele se orgulha tanto que manda nós trabalhar, que eles acordam cedo para trabalhar, mas foi Deus que abriu a porta de emprego para esses ímpios aí, viu? É Deus que dá saúde para esses ímpios trabalhar, viu? Que dá ar para ele respirar, que dá saúde para ele respirar, e manda Deus cuidar da vida dele. Para ver o quê? Na fornicação, nas bebedeiras, que é ofensa contra Deus. Tem que falar uma verdade aí, irmão, com base na palavra aí, que esses ímpios aí, eles mandam Deus cuidar da vida dele, e nós temos que falar o que a Bíblia diz a respeito disso daí. Vou ler o texto aqui. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então ele suprime a verdade pela injustiça. Ele tem um conhecimento inato de Deus, mas ele suprime esse conhecimento para ver no pecado, na fornicação. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, foi ingrato, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, tolos, vãos, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo: se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de passo, calúpires e répteis. Tudo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo, tá? Não é só imagem, escultura, não. Tá? Tudo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Se você não vê, se você prefere seguir a luxúria, a fornicação, a bebedeira, que Deus condena, então a luxúria e a bebedeira é seu ídolo, porque você falou assim: eu prefiro servir a luxúria, a fornicação, a bebedeira do que servir a Deus. Então a luxúria, a bebedeira, a fornicação são o ídolo dessa pessoa, e ocupa o lugar de Deus na adoração. Não vem para julgar dessas coisas, ele prefere o pecado do que Deus. Aqui, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Eles falam que nós contamos mentira para ele, mas eles que acreditam em mentira. Eles acreditam que a fornicação é o correto, que as bebedeiras são corretas. Eles que creem na mentira.
e fala que Deus, que nós prega mentira. Eles vão ver que na sociedade aí, que como é que fala na sociedade, que o casal, desde que na relação não prejudica ninguém, tá tudo certo. Você tá acreditando nessa mentira aí. Prejudica sim, prejudica todo mundo. Inclusive eles que estão envolvidos nessas práticas repugnantes aí. Trocar na verdade, Deus, bom aqui, o 26 agora. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza de Deus, por causa da natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento, no versículo 24 aqui de Romanos capítulo 1, no 26 e no 28, essas 3 vezes aqui, está dizendo que eles desprezaram o conhecimento de Deus, viu? Esse povo aí. Conhecimento revelado na criação, na natureza, e também na palavra e na pessoa do seu Jesus. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Então, por isso o coração do ímpio está cheio de imoralidade sexual, cheio de adultério, cheio de fornicação, que eles rejeitaram o conhecimento. Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Então isso aqui tem no coração do ímpio, daqueles que rejeitam a verdade, o conhecimento da verdade, que primeiro foi revelado pela criação, o eterno poder de Deus e a sua natureza. Tornaram-se cheios de toda injustiça, que está no coração do ímpio aí, do ingrato, cheios de maldade, de ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprova aqueles que os praticam. Isso aqui encheu do coração deles, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Então Deus permitiu que o curso antinatural deles seguisse, tá? O curso natural deles seguisse, vivendo de uma forma antinatural. Que o homem foi criado para servir ao Criador, que é bendito para servir, não a criação. Vou ler as notas aqui. Ao expor o tema da justiça da parte de Deus, capítulo 1, versículo 17, 3, 21 e 5, está falando da justiça de Deus, a graça e a justiça de Deus, que eles rejeitaram a justiça. Paulo ama o palco, demonstrando que todos têm pecado e, portanto, precisam da justiça que somente Deus pode outorgar. Demonstra a pecaminosidade dos gentios, do capítulo 1, do versículo 18 ao 32, que é esse capítulo aqui que eu li, e depois do capítulo 2 ele fala dos judeus também. E a pecaminosidade dos judeus, do capítulo 2, do versículo 1, e também do capítulo 3, do versículo 8. Resumindo, então, a pecaminosidade de todos, gentios e judeus igualmente. Capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. E no Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte, porque a morte é merecida. Versículo 18. Ira de Deus, não uma explosão impaciente e insensata de raiva, como a que os seres humanos muitas vezes demonstram, mas uma repulsa santa e justa diante do que contradiz a natureza e a vontade de Deus. A elas opondo-se. O 18 vai falar aqui, ó. Portanto, a de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui, justiça. Aqui aí, não mais... aqui, ela é revelada, a justiça aqui, o 18. Portanto, de Deus é revelada dos céus. A ira de Deus é revelada dos céus.
A ira de Deus não se limita à condenação dos ímpios nos tempos do fim. Então, não se limita à condenação dos ímpios no tempo do fim. Então, tem punição antes do fim, né? Que no fim vai ter o trono branco lá, punição para os ímpios. Tem umas referências que vai ter punição no final dos tempos. Mas a punição vem antes dos tempos. Já no momento já tem punição já, tá? Deus está falando aqui. Aqui, ó. A punição dos ímpios nos tempos do fim, que é a 1 Tessalonicenses, do 1 ao 10. Apocalipse 9:15, vai ser lançado o anticristo, o falso profeta lá no lago, vai inaugurar ali o lago que há de fogo e enxofre, e tem também o trono branco aqui, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, ali vai ser julgado os ímpios, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, porque eles rejeitaram a verdade que podia salvar eles, mandou Deus tomar cuidado da vida deles, quer ver na fornicação, nas bebedeiras, nas farras, mandou Deus cuidar da vida deles, não quer andar segundo os padrões de Deus. Aí Deus falou assim, aqui você não vai entrar não, aqui você não mandou tomar conta da minha vida, não mandou tomar conta da vida, dizendo que você quer saber a fornicação, as bebedeiras, aqui você não vai entrar não, aqui não é a casa da mãe Joana não, aqui no meu reino, aqui não é a casa da mãe Joana, aqui não é um bordel não, aqui não é uma zona não, tá? Aqui não é um prostíbulo não. Então quantos nós vai? Eu tenho um lugar reservado para vocês aí, que rejeitaram a minha palavra e mandou tomar conta da minha vida. Qual que é, Deus? É o lago que arde com fogo e enxofre. Você vai fazer companhia pro diabo lá, pro anticristo e pro falso profeta, viu? E por todos aqueles que rejeitaram a verdade. Você vai estar lá, vai estar com o Adolf Hitler, com o José Stalin, com os pré-estupradores, vai estar queimando por toda a eternidade no lago lá, tá? Com ácido queimando e fogo queimando. É lá que tu vai estar. Você mandou tomar coisa da vida, que não quer andar segundo a minha palavra, mandou tomar coisa da vida, eu quero ser a fornicação, bebedeira, eu amo bebedeira. Aqui você não vai entrar não. Aqui vai entrar bebendo, fumando, se prostituindo. Aqui não, aqui não é aquela coisa não. Mandou tomar coisa da vida, eu estou tomando coisa da vida. E vocês não vão entrar aqui não. Aqui não vai entrar cão, não vai entrar prostituto, não vai entrar fornicador não. Bebo aqui não. É desse jeito. Aqui diz respeito ao fato de os haver entregue aos pecados deles, que é o 24 e o 32. Então a punição já começa aqui, não é só no fim dos tempos não. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então a entrega dos desejos do coração dele, essa é uma das punições, por rejeitar a verdade e o conhecimento. Deus entregou as paixões vergonhosas, a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Por isso que o coração dele está cheio de adultério e fornicação. O nosso não, o nosso regenerado, purificado, tem a palavra de Deus, dos crentes, dos filhos de Deus, dos diabos, é purificação, é fornicação, é impureza, é sujeira, é iniquidade. Por isso que são filhos do diabo. Aqui, tendo conhecido Deus, vendo a sua revelação, aqui eu já li. Aqui o 32 também, tem mais aqui. Tem um catálogo aqui no 32 que Deus encheu o coração dos ímpios, a punição que Deus fez. Por rejeitar o conhecimento da verdade, eles têm o conhecimento inato de Deus. E uma coisa maior. Mas por rejeitar esse conhecimento inato, a verdade, que ele sabe que é para saber Deus, ele sabe disso aí, eles pecam conscientemente, só que eles suprimem a verdade para pecar. Aí Deus encheu o coração de indecência, de impureza sexual. E tem um catálogo aqui que Deus encheu também, que eu já li aqui e vou ler novamente. Aqui, ó, que Deus colocou no coração desses ímpios aqui. É do 24 ao 32 que está lendo aqui. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, até essas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, exclamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais visto, então tem um catálogo enorme aqui, já li, vou continuar fazendo um estudo aqui. Então está aqui, tendo conhecido Deus, que é o versículo 21, vamos lá. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Então, por tendo conhecido a Deus, vendo sua revelação na criação, aqui, na criação, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou através da criação, os oceanos, as estrelas, o sol, a criação revela o poder de Deus, a inteligência de Deus, tudo isso, a glória e a majestade de Deus. Ele conhecia, então a natureza revelou o caráter geral de Deus.
Então eles têm conhecimento de Deus, só que eles suprem a verdade para seguir os desejos pecaminosos dele. Então eles são desculpáveis, tá? Eles têm prova suficiente do caráter bom dos deuses, que Deus quer para eles, só que eles suprem essa verdade para ver os pecados deles. Eles pecam de forma consciente quando está pecando lá nas fornicações deles, eles sabem muito bem que está fazendo errado, que está entristecendo com os deuses. Não são inocentes, não é que a pessoa não sabe o que está fazendo, não. Sabe muito bem que está entristecendo com o coração de Deus, sim. A Bíblia diz que eles têm um conhecimento inato de Deus. Nós tem um conhecimento inato de Deus. E eu conheço mal. Então eles sabem que está pecando, sim. Eles suprem de verdade para poder pecar. É por que Deus chama a gente sem pudor. Aqui. Tem um vídeo também, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e essa natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus não vai lançar ninguém lá no lago de inferno, lago que arde com o enxofre, essas pessoas são indesculpáveis quando foi lançado lá, tá? São culpados. Aqui, o fato de serem idólatras, que é o versículo 23, que são idólatras, quer ver? E trocar a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então aqui, irmão, estou falando da cidade grega ali, em Corinto, que o apóstolo escreveu essa carta aqui antes de ir para Roma, em Corinto, ali na Grécia. Então tinha muita idolatria lá e tinha também muita prostituição. Inclusive tinha a adoração a Deus Afrodite e tinha o sexo também. O templo de Afrodite empregava 1000 prostitutas cultuais. Então tinha uma cidade tinha muita prostituição, muito homossexualismo, muita prostituição. E o apóstolo viu tudo isso lá na Grécia lá. E falando a respeito disso aqui, então os deuses assim, que é metal, né? Deus de metal, Deus de pedra e de madeira. Mas hoje em dia os deuses quais são? Os deuses mentais. É o ídolo, né? Então tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Então a pessoa, ela prefere servir os desejos carnais dela, os desejos egoístas dela. Então o desejo egoísta dela vem em primeiro lugar na vida dela, então o desejo egoísta dela é o ídolo dela. Nós não, nós dizemos não ao nosso desejo egoísta, pecaminoso, ao nosso carnais, para servir o Deus. Nós crucificamos nossas vontades para fazer a vontade do nosso Deus. Então, vem em primeiro lugar, é o nosso Deus, a vontade do nosso Deus vem em primeiro lugar. Eles não, eles suprem a verdade para não seja o desejo egoísta dele. Então, tudo que ocupa o lugar na vida da pessoa é o Deus dele, é o ídolo dele. Então, fornicação é um ídolo, bebedeira é um ídolo, bebedeira é uma idolatria, viu, irmão? Tem pessoas que perdem casa, mas não larga a bebida. Perde a mulher, perde a esposa, mas não larga a bebida. Tá morrendo no hospital, sai do hospital, vai se entregar a bebida, é um ídolo. Ele ama a bebida, é um ídolo. Dinheiro também, dinheiro é um ídolo também, é ganância, avareza. Tudo que o povo é um ídolo. Tá cheio de ídolo aí. Fornicação também, ídolo. Tá cheio esse aí. Para o nosso coração tem lugar para a palavra de Deus, para a vontade do nosso Deus, só isso. Inclusive, nós crentes, amamos mais o nosso Deus do que a família imediata. Em primeiro lugar, vem o nosso Deus. Depois, sim, vem a mãe, vem pai, vem a família, sempre. Mas em primeiro lugar, vem nosso Deus. Em primeiro lugar, é sempre nosso Deus, sempre a vontade do nosso Deus. Se a vontade de Deus for contra a vontade da nossa mãe e do nosso pai, nós diz a vontade da nossa mãe e do nosso pai para obedecer o nosso Deus, que nos salvou. Que nos salvou, que nos justificou, e que vai vir para buscar nós para estar eternamente com ele no reino especial dele. É isso. Somos agradecidos ao nosso Deus. Conheceram a Deus somente pela... Então veja bem, o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, vãos, tolos. E o coração insensato deles obscureceu-se. E conheceram a Deus somente pela hora da criação. Mostra que eram gentios, renderam graças. Então veja bem, eles não renderam graças, tá? Então aqui, o 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Nem renderam graça, que foi o que eu li lá. Mateus capítulo 5, o versículo 45, e Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Não renderam graça. Deus mandou chuva para ele, lavoura, saúde, mas eles não, ele mandou Deus tomar conta da vida dele. Aqui, nem renderam graça. Pelas bênçãos desfrutadas aqui na terra,
como o sol, a chuva e as colheitas. Então, Deus que mandou para eles sol, chuva e colheitas, falou para Deus, Deus, vai tomar conta da sua vida, Deus. Falou para Deus que deu sol, chuva e colheita para eles aí, para ligar o coração deles, falou assim, Deus, vai cuidar da sua vida. Falou isso para Deus. Eles falam todo dia isso aí, vai cuidar da sua vida. Deixa eu ver na fornicação aqui, nas bebedeiras, nas farras, nas fandangas, nas orgias. Ele fala isso para Deus. Mateus 5,45 e Atos 14,17. O 23. Aqui. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem imortal, bem como de passarinhos e répteis. Glória, a majestade incomparável de Deus. Então, a majestade incomparável de Deus. Isaías 51:11 fala. E que a humanidade caída perdeu de vista. Que perdeu de vista o quê? A majestade incomparável de Deus. Substituída por deidades fabricadas segundo o modelo de várias criaturas, que falou das imagens daqui, mas tudo que ocupa o ídolo é um Deus, tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo no coração da pessoa. Então veja bem, o versículo 24, o 26, 28 de Romanos capítulo 1, diz aqui, Deus os entregou, Deus permitiu um ato de castigo que o pecado tivesse seu curso natural. Amém. Pode significar assim, de fato, e assim, ou seja, assim. O versículo 26, vou ler aqui, 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. É o lesbianismo, né? Aqui, suas mulheres, não necessariamente as esposas, mas as idólatras em geral. O 27, vamos lá, 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Eles mudaram a ordem natural, quando era para adorar o Criador, que é bendito para sempre também, em vez da criatura, Então Deus permitiu que a ordem natural deles fosse também alterada. Que o homem e mulher foram criados naturalmente para se unirem, né, no casamento, no matrimônio. Portanto, deixar o homem seu pai e renunciar a sua esposa. E são os dois uma só carne. Aí é o casamento, o matrimônio. Aí o corpo do homem e da mulher Deus criou perfeitamente para o matrimônio. Não homem com homem não é. Mulher com mulher também. É homem e mulher. Deus criou macho e fêmea, portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe, isso não é a sua mulher, não o seu homem. E também a mulher, não criou a mulher se unir com outra mulher. Portanto, deixa o seu pai e sua mãe, isso não é a sua esposa, isso tornou os dois uma só carne. Aí está o matrimônio. E o que Deus uniu não separa o homem. Então, tanto é o corpo do homem e da mulher, Deus criou perfeitamente para o matrimônio, para a relação sexual. A mulher e o homem são perfeitos para o casamento e para a relação sexual. Agora, homem com homem e mulher com mulher é uma abominação, é antinatural. Porque a partir do momento que eles inverteram a ordem natural, que o homem foi criado para quê? O homem não foi criado para servir a fornicação, não. O homem não foi criado para servir a bebedeira, não. O homem foi criado para servir as paixões vergonhosas, não. O homem não foi criado para servir os desejos egoístas dele, não. O homem foi criado para servir o Criador, que é bendito para ser também, para servir ele, para fazer a vontade dele. Então quem vai estar no céu lá é quem aqui na terra disseram não para os desejos egoístas, para servir o Deus Criador, que é bendito para ser também. Esse que vai estar no reino do céu. Agora que eles quiseram não para Deus, mandou Deus tomar conta da vida dele, para servir os desejos egoístas dele, fornicação, bebedeira, a parte que lhe cabe é o lago criado fogo e enxofre, para saber a segunda morte. Deus, por isso que fala, Deus está sendo misericórdia com esse povo aqui, mas vai acabar a paciência. Deus os entregou, Deus permitiu um ato de castigo que o pecado tivesse o seu curso natural. Aqui, a prática homossexual é pecaminosa aos olhos de Deus. O Antigo Testamento a condena, está em Levítico 18:2, a prática homossexual. Homem tendo relação com homem e mulher também com mulher. Deus condena essa prática aí, é antinatural. Aqui, o conhecimento de Deus. 28, vou completar. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou com uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Aqui,
Conhecimento de Deus, que é o 19, 21. Pois o que de Deus você pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, quer dizer, a natureza revela o caráter bondoso de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indiscutíveis de desprezar o conhecimento de Deus através da natureza, revela o caráter de Deus, o poder, a majestade de Deus, então desprezaram. E tem mais aqui falando, que o 21 também. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graça. Então veja bem, então eles são ingratos, que é o estudo que eu falei aqui, eles são ingratos. Eles conhecem Deus, eles sabem da majestade, porque tendo conhecido a Deus, que a natureza revela o caráter bondoso de Deus, sua majestade, seu poder, sua inteligência, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graça, são ingratos, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis, ou tolos, ou vãos, e o coração insensato deles se obscureceu, se encheu de adultério, de fornicação. Aqui, o conhecimento de Deus, disposição mental reprovável, 28. Além do mais, visto que desprezou o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deve. Então, disposição mental reprovável, a intenção antecede o ato. Então, a intenção antecede o ato. Então, disposição mental reprovável, a intenção antecede o ato. O versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não ficaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Marcos 7, o 20 aqui, o coração que obscureceu, a mente, o coração dele obscureceu. Ele continuou, o que sai do homem é o que eu torno impuro, pois do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a incerteza. Porque Deus entregou isso aqui, o coração deles se encheu disso aqui. Então, por isso que o coração está cheio disso aqui. Vamos lá. Bom, vou passar para outro objeto. Vou dar uma dica. A ira de Deus se refere à sua ira pessoal. A ira de Deus se refere à sua ira pessoal contra o pecado. A ira de Deus não é egoísta nem arbitrária. Antes, representa sua santa e amorosa resposta à perversidade humana. Alguns têm entendido a ira de Deus em termos impessoais, de causa e efeito, mas esta é uma cosmovisão deísta e não bíblica. Aqui o 19 e 20. A ira de Deus é manifestada com razão, uma vez que o seu eterno poder e a sua divindade são claramente reveladas por meio do mundo que ele criou. E não obstante, ele é rejeitado por todas as pessoas. Estes versículos mostram que a salvação não advém de uma revelação geral, aquilo que se conhece sobre Deus por meio do mundo natural, pois Paulo enfatiza a universalidade do pecado e conclui que não há quem busque a Deus. Romanos 3, o versículo 11. Coisas que Deus fez. O mundo natural, como um todo, dá testemunho de Deus por meio da sua beleza, complexidade, estrutura e utilidade indesculpáveis. Ninguém deve se queixar de que Deus deixou provas insuficientes de sua existência e caráter. A culpa é daqueles que rejeitam as provas. O pecado raiz consiste em não valorizar Deus acima de todas as coisas.
de tal forma que ele não é honrado e louvado como deveria ser. Os seres humanos são insensatos, não no sentido de serem intelectualmente fracos, e sim por rejeitarem o senhorio de Deus sobre suas vidas. Tendo conhecimento de Deus não significa um conhecimento em sentido salvífico, e sim sobre sua existência e atributos. O versículo 22, ainda que sejam geniais, aqueles que não honram a Deus perdem todo o propósito da vida, sendo, portanto, tolos. Aqui o versículo 23 fala aqui: idolatria é o pecado fundamental, e mais, além das imagens que ficavam nos grandes templos, as famílias romanas geralmente mantinham representações individuais de deuses domésticos em suas casas. Exemplares encontrados em Pompeia são especialmente notáveis. As religiões pagãs do Mediterrâneo e do Oriente Próximo adoravam ídolos na forma de animais ou em semelhança de divindades mistas, humanas e animais misturados. Na forma de animais ou semelhança de divindades mistas, humanas e animais. Tais como os antigos deuses do Egito. Os ídolos modernos não se parecem com os antigos. As imagens cultuadas hoje são frequentemente mentais, em vez de metais. Mas as pessoas ainda devotam a vida e confiam em muitas outras coisas do que em Deus. O versículo 24, por 3 vezes, Paulo diz que Deus os entregou à impureza, que é o versículo 24, o versículo 26 e o versículo 28, que entregou-os à impureza. Em todos os casos, essa entrega ao pecado é uma consequência da idolatria, a recusa em permitir que Deus seja o centro e a circunferência de toda a existência, de tal forma que, na prática, a criatura é exaltada sobre o Criador. Portanto, todos os pecados individuais são uma consequência de não se estimar e louvar a Deus como o doador de todas as boas dádivas. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Paulo indica que todas as outras religiões estão baseadas em ideias falsas sobre o único Deus verdadeiro. Elas não são apenas diferentes caminhos que levam ao mesmo Deus, como alguns afirmam. Então, veja bem, elas não são aqui. Paulo indica que todas as outras religiões estão baseadas em ideias falsas sobre o único Deus verdadeiro. Elas não são apenas diferentes caminhos que levam ao mesmo Deus, como alguns afirmam. O 26 disseste, não apenas os atos homossexuais, mas também paixões ou desejos homossexuais são considerados como coisas vergonhosas. Assim como a idolatria é antinatural, contrário ao que Deus planejou quando criou os seres humanos, assim também a homossexualidade é contrária à natureza, pelo fato de não representar o que Deus planejou quando criou homens e mulheres, com corpos físicos. Corpos esses que têm um modo natural de interagir uns com os outros e desejos naturais, uns pelos outros. Paulo segue o Antigo Testamento e a tradição judaica ao considerar pecaminosos todos os relacionamentos homossexuais. O relato da criação em Gênesis 1 e 2 revela o paradigma divino para os seres humanos, indicando que a vontade de Deus é que homem e mulher se unam em matrimônio. Se inflamaram, fornece a forte imagem de um desejo interior poderoso e destrutivo. O pecado abordado não é pederastia, conduta homossexual de homem com meninos, e sim homens envolvidos em pecado com homens. Não há justificativa aqui para a visão de que Paulo condena somente as relações homossexuais abusivas. A merecida punição pode se referir ao pecado do homossexualismo em si, como também ao pecado da idolatria. Em recebendo, pode indicar algumas consequências negativas adicionais recebidas em si mesmo, isto é, alguma forma de flagelo físico, espiritual ou emocional.
A merecida punição se refere à punição apropriada ao direito cometido, que é o versículo 21, 38. Agora, irmão, vou pegar aqui a outra Bíblia aqui, para continuar o estudo. Glória a Deus. Rapidamente. Está falando dessa época da sociedade grega, romana, tinha muita depravação ali. E hoje em dia não é diferente. Aqui, rapidinho, esse passo aqui. Ó, todas as pessoas precisam do Evangelho porque estão debaixo da ira de Deus, a qual procede de sua santa repugnância pelo pecado. Paulo escreveu sua carta enquanto ainda estava na cidade grega de Corinto, uma cidade cheia de idolatria e imoralidade. A humanidade, originalmente conhecida a Deus, a humanidade originalmente conhecia a Deus e tinha comunhão com ele, que é o Gênesis capítulo 3. O versículo 8. A história do mundo e do Antigo Testamento revela uma subsequente regressão e perda do conhecimento moral desde o Jardim do Éden. As pessoas têm sido injustas e têm suprido a verdade. O versículo 19. Como Criador, Deus se revelou na criação, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Salmo 19, 1, Atos capítulo 14, 15 ao 17. A humanidade também tem uma disposição inata para buscar a Deus, como também uma consciência moral. Deus trabalha para se revelar no mundo, porém o mundo se rebelou contra ele. O versículo 20, o problema da humanidade não é o fato de que ela não conhece a verdade. A história da raça humana revela que um esforço determinado para se opor à vontade de Deus. Tá? Então, o problema da humanidade não é o fato de que ela não conhece a verdade. A história da raça humana revela um esforço determinado para se opor à vontade de Deus. As pessoas são inexcusáveis por sua idolatria e seu ateísmo prático. São indesculpáveis. Em virtude da obstinação humana, o conhecimento que as pessoas têm de Deus ficou nublado e seu pensamento se obscureceu. Sem conexão com o Senhor, o centro do homem perde o contato com a realidade, não compreende o propósito de sua existência e se torna ingrato. As pessoas deveriam glorificá-lo como Deus, mas em vez disso, adoraram todo tipo de objeto criado. Deus revela parte de sua ira, levando a humanidade a perder sua imagem, suas imaginações inteligentes. Se tornam todos bons. Um exemplo clássico de insensatez humana é encontrado em Isaías 49, versículo 9, 20. Onde a inteligência humana termina em tolice. É um homem lá que vai lá na floresta, corta uma madeira, faz um ídolo, aí parte da madeira, ele faz uma fogueira, assa uma carne e olha para o ídolo lá. É um tolo. Só semelhante a ele, um tolo. Aqui, muitas pessoas pensam que a história da religião se desenvolveu de acordo com um modelo evolucionário, segundo esse ponto de vista. A humanidade originalmente possuía crenças animistas. Em segundo, progrediu para o politeísmo, para divindades tribais, então para um único Deus Criador. A partir daí, progredimos para um vago monoteísmo filosófico no iluminismo. E por último, estamos agora abraçando o ateísmo na era da ciência. Mas isso não corresponde à verdade em relação à história antiga da religião. Em vez de começar no politeísmo, a Bíblia afirma que a humanidade começou com o conhecimento do único Deus verdadeiro, então declinou para o politeísmo à medida que os seres humanos se afastaram de Deus e se separaram uns dos outros. Paulo afirma que a perda do conhecimento do Deus verdadeiro resultou na adoração de imagens feitas à semelhança do homem corruptível. Mesmo na era moderna, temos visto
ditadores sendo adorados como se fossem deuses. E ainda a Bíblia declara que esse pecado será repetido de forma culminante no fim dos tempos, que é o anticristo, vai ser adorado, fazer imagem lá. Segundo Tessalonicenses 2:3, 12, e Apocalipse capítulo 3, 1, 2. Vou fazer uma imagem lá, para todos adorar aquela imagem lá. Uma vez que o mundo grego-romano rejeitou as verdades de Deus reveladas na criação, o Eterno o puniu, entregando as pessoas à luxúria dos seus próprios corações. Algo semelhante aconteceu na vida do rei Acabe de Israel, que se rebelou de forma contínua contra Yahvé. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33. Como julgamento, o Senhor permitiu que um espírito profético de mentira enganasse Acabe para ele escolher sua ruína. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 22 ao versículo 23. Os antigos estavam enredados na idolatria politeísta em sua dedicação aos seus falsos deuses. Eles praticavam todo tipo de imoralidade. Versículo 25, a perda do conhecimento de Deus na mente e no coração leva uma troca da verdade pela mentira. Quem é servido e adorado não é o Criador, mas algo criado, e o resultado é o juízo. O versículo 17, as lésbicas e os homossexuais argumentam com frequência que esse versículo proíbe apenas o abuso sexual de crianças. Ou então afirmam que o uso natural não são violados quando homens e mulheres que nasceram com uma tendência para desejos homossexuais, como eles alegam, praticam a homossexualidade. Mas Paulo afirma claramente que o lesbianismo é contrário à natureza. E em outra parte da Bíblia proíbe terminantemente todo tipo de homossexualidade. Levítico capítulo 18, versículo 22. O Criador pretendeu que o homem e a mulher se unissem no casamento, Gênesis capítulo 2, 24, como exemplo do tipo de perversão sexual que Paulo teria ciência em seus dias. O imperador Nero mandou castrar um jovem chamado Esporos e se casou com ele. Essas afeições vis resultaram em recompensa. Então tem outras coisas aqui, para por aqui. Então eu estou aqui a aplicação pessoal, não vou ler porque senão vai ocupar muito tempo. E uma letra muito miudinha. Vai ser mais para frente uma nota com a letra mais grande para poder passar assim, sem muita demora. Tá? Vamos agradecer a Deus por isso daí. Somos agradecidos, irmão. Nós dizemos não ao nosso Deus egoísta, nossos membros. Nós não é melhor que os ímpios, não. A diferença é que nós dizemos não para os egoístas. E eles não, eles servem o Deus egoísta dele, tá? Vamos agradecer ao nosso Deus aí, por Senhor nos capacitar, nos dar domínio próprio, manter autocontrole dos seus descanais. É pela graça, não é força humana, não, é a graça. Nós reconhecemos o de Deus, então nós viemos para Deus, nós humilhamos de Deus, pedimos para Deus dar graça, dar poder para nós vencer esse Deus egoísta, e Deus capacita. Os humildes, mas os orgulhosos não. Entrega as paixões vergonhosas e o desejo impuro aí do coração deles aí. E nós agradecemos a Deus pela chuva, pelo que o Senhor nos dá. Somos gratos ao Senhor Deus e vamos na presença de Deus, lemos a palavra como forma de agradecimento para saber qual a vontade do nosso Deus. Queremos habitar na cidade celestial, então queremos saber qual a vontade do nosso Deus para nossas vidas, o que agrada ao nosso Deus. A palavra de Deus fala o que agrada ao nosso Deus, então nós vamos ler a Bíblia para saber o que agrada ao nosso Deus, a vontade do nosso Deus, e dizer não ao nosso desejo egoísta. Nós vivemos para Deus. Nós queremos entrar no reino social, seguindo as diretrizes e a vontade do nosso Deus. Queremos agradar ao nosso Deus. Queremos ser filho de Deus, não filho do diabo. Não seguir o nosso desejo egoísta, sendo filho do diabo, sendo filho de Deus, obediente. E por isso nós lemos a Bíblia todos os dias para saber qual a vontade de Deus, para obedecer, para colocar em prática, para aplicar na nossa vida. Somos filhos de Deus, agradecidos. Não como os ímpios egoístas, que nós pegamos a palavra de Deus para eles e manda Deus tomar conta da vida dele, para receber dizendo que recebeu a fornicação das bebedeiras dele. Vamos agradecer ao nosso Deus aí por esse estudo aí. Que Deus eterno,
creio em Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso tudo que o Senhor nos deu, Pai amado Senhor. Romanos capítulo 1, Pai, aí do versículo 18 ao 32, foi muito conosco aqui, Pai, que nós devemos ser agradecidos, nos agradecer, Pai amado Senhor, o Senhor revelou, Pai, nós somos indesculpáveis, porque a natureza revela os seus atributos, sua majestade, seu poder, sua glória, Pai, então todos somos indesculpáveis. Então, eles querem ver Deus, a criação revela o caráter de Deus, a bondade de Deus, então eles conhecem Deus. Quando eles falam que precisa ver para crer, aí está a natureza aí, mostrando o caráter, a bondade de Deus. A criação é uma mostra física que mostra o caráter de Deus aí. Quer ver Deus? Olha para a natureza, olha para o oceano, olha para o mar, olha para o sol. Aí você vê Deus, que a criação revela o caráter e a majestade de Deus. Quer ver Deus? Aí Deus se revela. Você quer ver? Então vê. Vê a criação de Deus, que a criação de Deus revela a majestade e a bondade de Deus, que você rejeita para servir o seu desejo egoísta. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por nos tirar do chiqueiro, do mundo, para viver para o Senhor, em santidade, justiça. Muito obrigado por tua graça, por Senhor, muito obrigado por ter morrido naquela cruz, por nos justificar, ninguém é salvo por obra de justiça, a tua justiça, Pai, que eu não venho me envergonhar do Evangelho, Pai, como diz a tua palavra, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus, para que todo nele crê, primeiro judeu, porque eu não jamais me envergonhar do Evangelho, venho confessar publicamente, não negar o Senhor, ser um crente verdadeiro. Eu não tenho vergonha de levar a Bíblia não, viu, Pai? Eu tenho lugares que eu vou aí, de comerciais, e tem falsos crentes, dono de comercial, ele queria crente verdadeiro, não, crente falso. Eu chego lá, Pai amado, com Bíblia, logo cedo com Bíblia, como com um crente falso reclamar que eu estou pregando a Bíblia. E outra coisa, crente falso, diz que eu estou pregando a palavra, estou evangelizando, eu estou murmurando, estou reclamando, estou murmurando, é crente falso. Aí sabe o que é crente falso. Reclama que a gente prega evangelho, reclama que a gente carrega a Bíblia, reclama, fala que ao pregar evangelho nós estamos murmurando, reclama ninguém. Então é crente aí, fica uma máscara. Muito obrigado por esta palavra, nos dá um dia na tua presença, que eu te peço em nome de Jesus, comigo, amém. Amém, irmão, está encerrado a live aí, para o do Senhor.